Meus queridos, as crianças seguem com a irmã Ângela e com a irmã Ana. E enquanto isso, você vai abrindo a sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 12 até o verso 18. Nós estamos numa sequência de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. Nós já vimos algumas informações básicas que eu sempre gosto de relembrar para que você entenda o terreno que nós estamos pisando, né? Para que você sempre compreenda onde é que nós estamos caminhando e como é que nós estamos entendendo o que está sendo tratado no texto do momento, no texto que nós estamos lendo na noite de hoje, né? Ou na noite da pregação. Esta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a partir da prisão. É uma daquelas que a gente chama de cartas da prisão. Tá? Então, o apóstolo Paulo, ele foi preso pelo menos 2 vezes, né, em Roma, é o que os relatos históricos nos dizem. Ao que tudo indica, ele escreve essa carta da primeira prisão, que ele futuramente seria solto, tá? Embora dentro do contexto da escrita da carta isso é uma dúvida, ele não sabe qual é o seu futuro, ele não sabe o que espera. Existe a possibilidade real, factível mesmo, de que não conseguisse a liberdade e, pelo contrário, fosse, na verdade, condenado à morte. Ele vai tratar esse assunto em alguns momentos da carta, ele vai tratar disso em alguns momentos da carta. Inclusive, no trecho de hoje, ele vai fazer referência a essa possibilidade, mas ele escreve essa carta para a igreja de Filipos, uma igreja que ele plantou, uma igreja que está preocupada com o seu pastor, né, com o fundador da igreja. Filipos é muito importante na trajetória continental do apóstolo Paulo, né, porque é a primeira cidade dentro do continente europeu que o apóstolo Paulo chega. Lá ele vai ter algumas experiências bem interessantes, lá ele vai... é para Filipos que ele vai, depois de ter a visão do homem da Macedônia, que eles estavam, como eu expliquei para os irmãos em algumas mensagens atrás, os planos dele e dos seus demais companheiros de viagem era seguir em direção ao continente asiático, né? Subir ali aquela margem e ir em direção ao continente asiático. Imagina que você está olhando aqui o mapa mundi de frente, né? A Ásia está para cá, na minha direita, né? Na sua direita, e a Europa está para a esquerda. Eles estavam margeando ali o mar Mediterrâneo e a ideia era subir em direção à Ásia. Mas o Senhor, então, intervém na história. Paulo tem uma visão, tem um sonho de um homem vestido com roupas de macedônio, e pedindo, né, atravessa, vem em nosso socorro, e aí então ele decide, muda os planos, vão para a Europa, chegam lá a Filipos, lá eles encontram todo um campo a ser trabalhado, e dali em diante eles vão plantando várias igrejas ali pela região da Macedônia, e aí outras tantas igrejas perto do continente europeu vão sendo plantadas. Então, Filipos, Corinto, Colossenses, Tessalônica, várias outras regiões ali foram atendidas a partir desse momento, dessa mudança de direção. E essa igreja é uma igreja muito bem quista pelo apóstolo e uma igreja que gostava muito do seu apóstolo a ponto de se preocupar com ele, de enviar mantimentos para ele na prisão. Como eu disse também em outros momentos, prisão no mundo antigo é bem diferente dos modelos modernos, ainda que a gente tenha bastante queixas em relação aos modelos modernos, mas há dentro da concepção moderna de que o Estado tem que cuidar do indivíduo que está lá dentro, sustentar esse indivíduo, dar comida, dar abrigo, dar água, dar luz, dar condições para que ele permaneça preso. No mundo antigo isso é diferente. Tá? No mundo antigo o indivíduo é preso e se ele não tiver quem socorra ele, ele vai passar fome, ele vai passar dificuldades, ele vai ter que, de algum jeito, barganhar a alimentação dentro da prisão. E, nesse sentido aqui, o apóstolo Paulo é atendido pela igreja, a igreja manda um mantimento para ele, manda uma oferta para ele, para que ele possa se sustentar naquele período ali. Mas ele está preocupado com a igreja, porque a igreja está profundamente abalada por causa da prisão e por causa dos eventos que estão acontecendo com o apóstolo Paulo. Há um perigo iminente de começar-se uma perseguição, as pessoas estão com medo, estão temerosas, estão titubeantes na caminhada de fé, e o apóstolo escreve essa carta, que é conhecida como a Carta da Alegria, dizendo aos seus leitores, olha, não se abalem, não se deixem abalar pelo que está acontecendo. Todas as coisas que estão acontecendo dentro de um contexto, tá? Vou pedir
que alguém abra essa porta aqui. Eu já pedi algumas vezes que não tranquem essa porta, tá? Eu sei que ela abre sozinha, mas não tranquem ela, porque nós só temos uma rota de saída aqui, tá? Então, se houver algum problema, a gente não tem para onde correr, tá? Então, alguém puder dar a voltinha ali e só encostar a porta, mas não trancá-la, tá? Voltando aqui ao contexto, tá? Nesse processo, então, o apóstolo escreve essa carta dizendo aos filipenses, olha, não se deixem abater, porque o que está acontecendo está dentro de um plano do Senhor, está dentro de um propósito divino, o evangelho está avançando e é possível, sim, encontrar satisfação e alegria neste processo de enfrentamento das adversidades. E é com essa perspectiva que a gente tem lido a carta, tentando entender como o apóstolo Paulo, mesmo em meio a tamanhas tribulações, mesmo em meio a muita dificuldade, constantemente repete a expressão que ele vai repetir algumas vezes no texto de hoje. Alegrai-vos, alegrai-vos. Várias vezes ele afirma, eu me alegro, eu estou alegre. Então, o nosso propósito na leitura da carta, neste momento, é entender como é que o apóstolo Paulo consegue, em meio a tantas dificuldades que ele está enfrentando, em meio a uma situação de muito perigo para a própria vida dele, ainda assim encontrar satisfação, encontrar alegria, encontrar contentamento na caminhada de fé. Nós já vimos algumas dicas que o apóstolo Paulo vai dando ao longo da carta, mas todas elas são meio que condicionadas pelo que nós vimos na semana passada, quando ele usa o exemplo de Cristo como esse exemplo de abnegação, esse exemplo de humildade. Nós vimos na semana passada a atitude de Cristo, ali dos versos 5 até o verso 10, que é um trecho bastante conhecido da carta, onde ele vai falar da glorificação, melhor, da descida, né, da encarnação, da morte, da ressurreição e da glorificação de Cristo. Então, nesse processo, o apóstolo vai girar em torno dessa ideia de que, se nós tivermos essa compreensão que Cristo tem, de que nós fomos, de fato, criados para servir a Deus e ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, e servir ao próximo e amar ao próximo como a nós mesmos, as demais opções, as demais dicas que ele vai dando, elas estão gravitando em torno dessa ideia de que, se eu quero encontrar contentamento, eu preciso entender que existe um universo além de mim. Se eu tiver apenas a minha perspectiva ou as minhas condições como o único objetivo da minha preocupação, eu certamente, diante das dificuldades, terei a maior propensão a titubear, a desfalecer, a me cansar, a desistir da caminhada de fé. Então, o apóstolo ele constrói uma série de argumentos até apontar para o exemplo máximo de Cristo, que nós vimos na semana passada, o exemplo do Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, não entendeu ou não assumiu a ideia de que ser Deus era algo que lhe fosse um direito a que ele deveria se apegar. Pelo contrário, ele entende que mesmo ele sendo um com o Pai, ele precisa, por amor a nós, abdicar dessa condição, tornar-se um de nós, se tornar um servo, obedecer, ser obediente até um estágio final, um estágio de morte e morte de cruz, né? E nesse processo o apóstolo vai descrevendo essa descida de Cristo, né? Da glória das alturas até a tumba, e ele vai demonstrando que isso tudo está ligado intimamente com a percepção de que, no fundo, todos nós, inclusive o Cristo encarnado, ele entende que a vida se resume em apenas duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, por amor a Deus, o Filho desce em obediência, por amor a nós, o Filho se encarna, por amor ao Pai, por amor a nós, o Filho obedece até a morte e morte de cruz. E por conta disso, Deus o glorifica, por conta disso, Deus o reconhece como aquele que tem um nome acima de todo nome, um nome ao qual todo joelho se dobrará, tanto nos céus, na terra, como debaixo da terra. E tudo isso comunica-se com a ideia de que a glória que é devida a Deus será entregue. E aí o apóstolo Paulo finaliza esse processo
de exemplificação de Cristo, e ele agora vai fazer algumas orientações mais práticas, mas sempre levando em consideração esta proposição. A ideia de que se nós queremos enfrentar as adversidades e aprender a encontrar contentamento, nós precisamos olhar para o exemplo de Cristo. E nós precisamos replicar o exemplo de Cristo. E o exemplo de Cristo qual é? Ele não considerou-se como mais importante que os outros, pelo contrário, ele submeteu-se à vontade do Pai, amou o Pai acima de todas as coisas e amou a nós como a si mesmo, a ponto de entregar a sua vida por nós. E então, todo o mandamento divino é cumprido nessas duas ordenanças, e então, nesse sentido, o Filho serve como o exemplo máximo de como é que nós devemos viver. Esse é o padrão do Evangelho. Eu tenho repetido isso aos irmãos ao longo dessas mensagens e das mensagens anteriores, quando nós falamos em Romanos e falamos também em Gálatas, passamos por Romanos e por Gálatas. Em todo momento eu tenho repetido essa concepção. O Evangelho consiste numa reordenação dos seus afetos, fazendo com que você entenda que o mundo não se resume ao seu umbigo, não se resume às suas próprias necessidades. Muito pelo contrário, a história não é sobre você, a história é sobre a glória de Deus, e para que você possa entender essa história e participar dela, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E o Evangelho é a reordenação dos afetos para que você consiga amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E uma vez que seus afetos são reordenados, são reorganizados, sua escala de valores é reorganizada, você então passa a se comportar como gente de verdade. E gente de verdade se comporta como Cristo se comportou. Ele não olha para as suas próprias prerrogativas e entende que elas são prerrogativas que ninguém pode tirar dele, pelo contrário, ele abre mão dessas prerrogativas para servir, para se tornar servo, para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter paz com Deus, justificados mediante a fé no seu sacrifício. Então, entendido aqui esse preâmbulo, o apóstolo então continua dando aqui algumas orientações para os filipenses e agora algumas orientações práticas sobre a caminhada de fé propriamente dita. Ele vai propor como uma continuação dessa ideia para que encontremos satisfação e contentamento em meio às adversidades, que nós tenhamos uma vida de submissão e glorificação a Deus. Então o texto nos diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. Também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, meus queridos, como eu já havia feito aqui esse preâmbulo, então, nesse trecho específico, nós vamos encontrar aqui um chamado do apóstolo Paulo, um chamado poderoso e prático para que a nossa vida cristã seja caracterizada por uma mentalidade submissa e frutífera. Essa preposição que o apóstolo Paulo trabalha sempre, da ideia de transformação da mente, de reordenação dos afetos, especificamente da compreensão, para depois isso se descer ao coração, enraizar-se no coração e produzir então ações, isso é repetitivo dentro daquilo que o apóstolo Paulo trabalha. Ele sempre trabalha com a ideia de que o evangelho muda os seus afetos, muda a sua compreensão da realidade, reordena as coisas, coloca cada coisa no seu devido lugar, Deus em primeiro lugar, o próximo, depois ele vai reordenando as questões do que de fato tem valor, do que de fato é prioridade, e à medida que isso vai sendo reordenado na mente, vai se enraizando no coração, vai ganhando o espaço dentro dos seus sentimentos, e à medida que ele vai ganhando espaço dentro dos seus sentimentos, ele produz ações, ele produz atitudes, ele produz uma mudança de comportamento. A mudança nunca é externa, de fora para dentro, ela é sempre de dentro para fora. Ela é sempre da mente, reordenando os afetos, para então o comportamento explicitar isso. E aí o apóstolo então
a partir da ideia que ele já vem trabalhando desde o início, que nós precisamos mudar a nossa compreensão da realidade, assumir essa mente de Cristo, ou atitude de Cristo. E na semana passada, especificamente, aquela expressão que eu estava trabalhando com os irmãos, atitude, que na minha versão estava traduzido como atitude, mas em outras traduções tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tá? No original, no grego, a palavra ali tem mais a ver com essa percepção não apenas de sentimento, mas essa união entre mente e sentimento, entre vontade e desejo, entre compreensão e ação. Por isso, a expressão pode ser traduzida tanto como atitude, como também sentimento ou sensação. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo diz, olha, se vocês tiverem esse comportamento de Cristo, essa atitude de Cristo, essa mentalidade de Cristo, esse sentimento de Cristo, essa mesma vontade que Cristo teve, certamente a vida de vocês produzirá um comportamento prático, um comportamento que denota isso, e esse comportamento é o que se espera daqueles que foram tocados pelo Evangelho, foram transformados pelo Evangelho. Então, aí Paulo vai encorajar os seus leitores, e certamente também nos encoraja, posteriormente, a desenvolver a sua salvação, a desenvolver nessa caminhada de fé aquilo que recebemos da parte de Deus, que é a nossa salvação. E aí ele vai falar isso pelo menos em 3 aspectos aqui. Ele vai falar do desenvolvimento da salvação, do desenvolvimento da santificação e do desenvolvimento do serviço. E aí nós vamos mergulhar aqui nesses princípios vitais que o apóstolo vai elencando a partir da leitura do texto. Então, primeiramente, ele nos estimula a desenvolver a nossa salvação, do verso 12 até o verso 13. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, Paulo inicia esse trecho aqui com essa exortação, dizendo, realizai ou desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E vai depender da sua tradução, da sua versão. Na minha está realizai, né? Na de vocês, talvez, de outras pessoas, esteja desenvolvei a vossa salvação. E essa frase, esse texto específico, esse verso bíblico específico, ele é objeto de algum debate, né? Porque a partir dele nós temos 2 compreensões que foram se estabelecendo ao longo da história da cristandade. E é fundamental a gente entender a distinção entre elas para a gente compreender o que o apóstolo Paulo de fato está falando aqui. Tá? Existem 2 visões meio que opostas dentro do campo cristão sobre o que o apóstolo Paulo está dizendo ou da ideia que estaria por trás desse verso aqui. De um lado, há aqueles que entendem que a conversão é um evento tão consumado que não exige absolutamente mais nada, nenhuma ação ou esforço, a não ser esperar passivamente o dia final. Então, há quem entenda que a salvação é um processo acabado, no momento da sua conversão, ou no momento em que você responde positivamente ao Evangelho, aquilo estaria, então, envelopado, lacrado, fechado, e você, em tese, não precisa fazer mais nada. Você só precisa agora aguardar a vinda de Cristo. Esse é um extremo. No outro extremo, está aqueles que entendem que a salvação é um processo tão inacabado que o indivíduo precisa constantemente estar sustentando esse processo, constantemente mantendo esse processo. Tá? Então, o indivíduo precisa constantemente estar fazendo alguma coisa para ser merecedor dessa salvação. Ele precisa estar constantemente produzindo alguma coisa que justifique ele permanecer naquele ambiente de salvação. Então, esses são 2 extremos. Contudo, o apóstolo não anda nos extremos. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É preciso encontrar um meio termo. E o apóstolo nos apresenta aqui uma percepção que está num caminho mais equilibrado desse processo. Porque a palavra de Deus trabalha com esses 2 aspectos. E ela trabalha dentro de um equilíbrio. Se, por um lado, a salvação é um ato monergístico da parte de Deus, é Deus quem nos salva. Por outro lado, há inúmeros textos bíblicos que vão nos estimular a desenvolver esse processo, a desenvolver isso que nos foi dado, a, em algum sentido, atuar proativamente a partir da obra que foi feita em nossas vidas. Tá? Então, nesse sentido, a palavra de Deus nos oferece uma perspectiva mais equilibrada, uma perspectiva que tem mais a ver com a glória divina.
Paulo não nos chama à passividade nem a um ativismo autossuficiente. Porque o grande problema dos dois lados é que, se por um lado o indivíduo fica passivo e não faz absolutamente nada, por outro lado o indivíduo faz tanto que ele começa a achar que a salvação é obra dele, não de Deus. Então, esses dois extremos precisam ser evitados. Nós precisamos encontrar o equilíbrio e o texto bíblico nos apresenta esse equilíbrio. Por isso que o apóstolo nos chama a desenvolver a nossa salvação de uma maneira muito específica. Primeiro, ele nos chama a desenvolver essa salvação com obediência. Tá? Ele começa dizendo: vocês que obedeciam na minha presença, continuem obedecendo. E aí há uma requisição de atividade da nossa parte, de participação ativa. Tá? A salvação não nos isenta da obediência. Você foi salvo para continuar obedecendo à vontade de Deus que está expressa dentro do texto bíblico. Você não foi salvo para fazer o que você quer. Você foi salvo para fazer a vontade de Deus na sua vida. Por isso que o Evangelho reordena os nossos afetos, reordena a nossa escala de valores, reordena a nossa compreensão e interpretação da realidade. Então, eu não fui salvo para fazer aquilo que me é agradável. Eu fui salvo para fazer aquilo que agrada a Deus. E o agradar a Deus tem que ser suficiente para me agradar também. Se eu não encontrar contentamento em agradar-me do Senhor, certamente eu não consegui entender ainda o que de fato é o Evangelho. Então a salvação não nos isenta da obediência, mas pelo contrário, a salvação nos capacita à obediência. A nossa fé se manifesta em ações de amor e submissão aos mandamentos de Cristo. E aí, nesse sentido, nós não somos chamados pelas boas obras, nós não somos salvos pelas obras que nós produzimos, mas nós somos salvos para produzir obras, para produzir boas obras. Então, a fé que gera essas obras, né, são obras que, ou melhor, é a fé que gera as obras, não são as obras que geram a fé. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção que nós devemos desenvolver essa salvação em obediência à vontade de Deus. Ao mesmo tempo, nós também temos que desenvolver essa salvação com temor e tremor. E essa expressão aqui não significa uma espécie de medo paralisante de Deus. Tem mais a ver com reverência, tem mais a ver com compreensão de quem nós somos e de com quem nós estamos lidando, de com quem nós estamos nos relacionando. É uma consciência solene da nossa responsabilidade diante de um Deus tão santo. Uma vez que nós fomos salvos, com uma tamanha salvação, tá? E aí o autor de Hebreus vai chamar a nossa atenção, vai dizer assim: como é que nós podemos negligenciar tão grande salvação? Então, uma vez que nós fomos salvos por tamanha, tão grande salvação, nós certamente precisamos olhar para o autor dessa salvação. E uma vez que nós olhamos para o autor dessa salvação, nós identificamos quem ele é, e essa relação passa a ser uma relação de compreensão de quem Deus é. E à medida que eu compreendo quem Deus é, que eu reconheço quem ele é, que eu reconheço a sua santidade, eu me vejo compelido a procurar ser cada vez mais santo, para estar cada vez mais próximo desse Deus que é totalmente santo. Uma vez que esse Deus me trouxe para perto dele, apesar dos meus pecados, e para isso ele me cobre com o sangue de Cristo, eu me sinto constrangido pela minha situação de pecado, por isso eu me livro cada vez mais do pecado para que eu possa me aproximar cada vez mais de Deus. Então, esse temor e tremor tem a ver com essa compreensão de quem Deus é. Tem a ver com a ideia de que eu estou lidando com um Deus totalmente santo. E uma vez que eu estou lidando com um Deus santo, puro e irrepreensível, eu não posso permanecer repreensível, eu não posso permanecer impuro, eu não posso permanecer pecador. Por isso, eu constantemente estou buscando a desenvolver esse processo de liberdade do pecado. Então, é o reconhecimento de que nós estamos em uma jornada em que nós somos peregrinos e que a presença divina nos acompanha e nos capacita. Esse temor nos leva a levar a sério a nossa fé e as suas implicações práticas. Essa é uma percepção bastante interessante, porque, de uma maneira geral, culturalmente, a gente tem uma relação um tanto quanto displicente com Deus. Tá? Se, por um lado, criou-se a ideia de um Deus muito distante ao longo de muito tempo, de que Deus é um ser muito distante e, por isso, a gente não consegue se aproximar dele. E aí, às vezes, a própria
estruturação da humanidade em torno do cristianismo, por exemplo, quando você pensa em catedrais góticas católicas, né, as catedrais históricas, elas são construídas com aquelas naves bem altas e grandes, né? Se você já teve oportunidade de entrar numa dessas construções, você vai ver que a nave do templo, né, é bem alto, o teto é muito alto. Às vezes tem uma pintura, uma gravura lá em cima, né, para que você olhe. Às vezes há muito adorno. E a ideia, existe uma ideia arquitetônica nisso, né? É de que o indivíduo, de fato, se sinta pequenininho diante da presença desse Deus grandioso. Tá? Se, por um lado, existe um valor nisso, tá? E eu não sou advogado dos templos lisos e isolados de qualquer tipo de adorno, né? Porque foi o oposto, né, que a gente foi construindo. A gente saiu desse modelo e foi para um oposto. Aí a gente acha que basta construir 4 paredes, bater uma porta e tá bom, né? Eu entendo a praticidade, eu entendo que às vezes a questão econômica fala mais alto, mas eu vejo valor em alguns elementos arquitetônicos na construção. Eu acho que a arquitetura pode nos ajudar a construir uma estruturação de culto ou de adoração melhor. A iconografia pode nos ajudar em algum sentido. Tá? Mas o ponto aqui é que, se por um lado a gente construiu essa ideia de que Deus é um ser muito distante, depois a gente caminhou para um lado muito oposto, de achar que Deus é um brother que está aqui do nosso lado. E aí eu aponto da cultura popular criar aquelas expressões, né? O cara lá de cima é o meu amigo, é o meu brother, é o meu parceiro, né? Às vezes as pessoas têm a tendência, não, quando eu estou falando com Deus, é como se eu estivesse falando com o meu melhor amigo, tal. Eu entendo que há uma construção histórica de diminuir essa distância, mas Deus é Deus. Tá? Deus não deixou de ser Deus porque Ele se aproximou de nós por graça e por misericórdia. Ele continua sendo santo e irrepreensível. Então, por mais que Ele me dê total liberdade, o autor aos Hebreus é muito claro nessa imagem, dizendo assim, olha, entrem por dentro do Santo dos Santos, esqueçam que havia um véu, porque esse véu foi rasgado. Adentrem a presença de Deus, vocês não encontrarão no trono punição, vocês encontrarão misericórdia e graça. Então tenham coragem, se aproximem do trono. Contudo, ainda é um trono, ainda tem um Deus todo-poderoso, soberano, sentado nesse trono. Ele não é o meu brother, ele é Deus. Então eu me aproximo dele com reverência, eu me aproximo dele com temor. E às vezes a gente precisa melhorar a nossa percepção de fé, porque a gente leva a nossa caminhada de fé, às vezes, meio que na flauta, meio que na ideia assim, de que, não, Deus é compreensível, Deus sabe das minhas limitações, Deus entende as minhas dificuldades. Eu não estou querendo aqui criar uma ideia legalista, mas tem que haver um equilíbrio. A Bíblia trabalha com um equilíbrio. O autor, o apóstolo Paulo, é muito claro. Ele vai dizer, olha, meu querido, desenvolva com temor e tremor. É diante de Deus que você está. Tá? Não é diante de qualquer um. Como minha avó dizia assim, não é suas parceiras. Né? Minha avó dizia, quando a gente desrespeitava ela dizia assim, eu não sou suas parceiras. Né? Eu não sei o que exatamente é parceiras. Eu imagino que deve ser pessoas próximas, assim, né? Amigos, né? Gente da mesma estatura, né? Ela está dizendo, eu sou sua avó, eu sou alguém superior a você. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido aqui, eu quero que a gente entenda. A caminhada de fé tem que ser levada com seriedade. Tá? A caminhada de fé tem que ser desenvolvida com seriedade. Você precisa levar a caminhada de fé com seriedade. Nós precisamos levar a compreensão de que nós estamos caminhando juntamente com um Deus santo, e isso tem que fazer eu repensar as minhas atitudes, repensar o meu comportamento. Isso certamente tem implicações práticas na minha caminhada de fé. E aí ele finaliza essa primeira etapa aqui do desenvolvimento da fé, ou melhor, desenvolvimento da salvação, nos lembrando que nós somos capacitados pelo Senhor. E aqui vamos dizer assim, é a cereja do bolo. Porque se por um lado ele diz, olha, hajam, façam coisas, tenham proatividade, desenvolvam, levem a sério a caminhada de fé, lembrem-se que Deus, é santo, e você então precisa se corrigir,
precisa mudar o seu comportamento, precisa transformar a sua percepção da realidade, precisa amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a você mesmo, você precisa perdoar, você precisa se arrepender dos seus pecados. Lembre-se que você está caminhando de lado de um Deus santo. Se por um lado existe toda uma atitude proativa do nosso lado, a cereja do bolo está aqui porque ele diz assim, olha, você não está sozinho. Essas coisas não são na força da sua vontade. Aí ele vai dizer, porque é Deus quem produz em vós, tanto querer como realizar. Então, quem vai produzir essa mudança é Deus. Porque, no fim das contas, se eu tentar mudar o meu comportamento única e exclusivamente pelas minhas próprias forças, eu certamente tropeçarei. Eu certamente falharei. Eu já comentei com os irmãos em outros momentos, sobre ali por volta dos anos 90, teve uma campanha que chegou dos Estados Unidos, aqui no Brasil, uma campanha de pureza sexual entre jovens, né? O nome da campanha era Quem Ama, Espera. Aí a Juventude Batista Brasileira se engajou na campanha, distribuiu material, folheto, panfleto, e tinha alguns cultos que aconteciam nas igrejas, e nesses cultos os jovens eram levados a firmar um compromisso de castidade, né? Uma espécie de carteirinha mesmo ali. E a ideia era que o indivíduo colocasse aquela carteirinha dentro da sua carteira para se lembrar do compromisso sempre, né? E a ideia era que estimular a castidade no meio da juventude. A atitude é boa, a atitude é ótima, a atitude é louvável e deve continuar. O propósito bíblico é esse. Tá? A ética sexual está muito clara na Bíblia, tá? Por mais que as pessoas tentem deturpar, isso é muito claro dentro do texto bíblico. Mas qual é o grande problema dessa campanha e de outras semelhantes a ela? É porque ela estava muito mais baseada na ideia do indivíduo mudar o seu comportamento por uma espécie de mudanças práticas baseadas num esforço pessoal do que propriamente numa compreensão do Evangelho. E na medida que o Evangelho for sendo inserido na vida daqueles indivíduos, certamente os seus afetos vão sendo alterados. Na medida que seus afetos vão sendo alterados, eles vão compreendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que jovens, não casados ainda, cheguem até o casamento, para que no casamento possam experimentar o relacionamento sexual. Ali é o ambiente que Deus criou para isso. Então, a perspectiva da campanha gerava um problema, porque era muito mais na força do indivíduo, olha, faça o seu compromisso, leia o compromisso, reflita sobre o compromisso, mas ela tinha muito pouco de evangelho, propriamente dito. Eu não acho que as pessoas tenham feito de maldade, não. Eu acho que é uma limitação de compreensão da época. Tá? Eu acho que no momento se entendia dessa forma, e aí, nesse sentido, livrar-se do pecado não é como se livrar de um vício, como, por exemplo, alcoólicos anônimos ou adictos, que por uma série de processos comportamentais conseguem inibir um vício. Livrar-se do pecado não funciona assim. Para se livrar do pecado é preciso de evangelho, é preciso de Bíblia, é preciso de Deus, é preciso que Deus opere em nós tanto o querer como o efetuar. Então, a cereja do bolo é essa ideia de que, embora haja uma proatividade da minha parte, eu sou impelido a procurar desenvolver a minha salvação, eu tenho a graça de saber que eu não vou fazer isso sozinho. À medida que eu me lanço nesse processo de desenvolver a minha salvação, eu tenho plena convicção de que o Senhor há de trabalhar no meu coração, reordenando meus afetos por intermédio do Evangelho, reordenando meus amores, reordenando as minhas percepções da realidade. Na medida que Ele reordena minhas percepções da realidade, o meu comportamento vai sendo transformado. Então, nós somos capacitados pelo Senhor. E essa obediência que Paulo menciona, ela deve ser espontânea. Ela não deve ser algo reflexo do medo ou reflexo do desejo de chegar a algum objetivo. Nós devemos dar liberdade para que o Espírito Santo opere poderosamente em nós, mudando nossa vontade, fazendo-nos desejar uma vida produtiva e submissa ao reino de Deus, capacitando-nos a realizá-la. A verdadeira obra é dele, embora, em algum sentido, nós respondamos a essa obra, nós tenhamos que dar algum tipo de resposta a essa obra. Segundo ponto aqui, do verso 14 até o verso 16, ele vai falar de desenvolver agora a nossa santificação. Tá? Do verso 14 ao verso 16. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdia, para que vos torneis filhos de Deus,
irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. O irmão Clodoaldo cantou uma música sobre ser luz no mundo, né? De responder a um chamado, e o apóstolo Paulo está falando exatamente disso. Vocês são chamados a serem luminares, a serem luzeiros, né? Talvez, dependendo da sua tradução aí, vai ser luzeiros que esteja no seu texto bíblico aí. Então, a ideia é que você, de fato, é uma lâmpada para o mundo, uma espécie de farol, né? Para indicar o caminho pelo qual as pessoas devem caminhar. Então, esse segundo aspecto do desenvolvimento da caminhada de fé, ou da vida cristã, é a santificação. Paulo vai descrever a santificação em elementos práticos. E aqui é muito interessante, porque a gente gosta de pensar em santificação de aspectos, a partir de aspectos muito ascéticos, né? Nós entendemos muitas vezes que o santificado é aquele que não faz isso, que não vai em tal lugar, que não ouve tal coisa, que não veste tal coisa, que não usa tal coisa, que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem uma marca assim, uma marca assado. Então, a gente gosta muito de falar em santidade de perspectivas ascéticas, né? Mas, na verdade, o apóstolo Paulo trabalha a santidade em elementos muito práticos, do tipo, olha, não se queixem, não entrem em contenda, não façam as coisas com má vontade, não tenham um comportamento de rebeldia. Então, essas coisas são elementos práticos de demonstração da verdadeira santificação, da verdadeira santidade. Então, a santidade que o apóstolo Paulo descreve é um elemento prático, uma maneira de viver. Então, ele vai dizer, vivam sem queixas nem discórdias. E também vai falar do comportamento prático de brilhar, de ser esse luzeiro para o mundo. Então, ele vai deixar bem claro que a santificação é o resultado da salvação em Cristo, mas também é um processo que vai sendo desenvolvido ao longo da nossa vida. A minha tia Valdeli, já falecida, costumava dizer que a melhor maneira de nós expressarmos sobre salvação é dizer assim, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Porque a Bíblia trabalha nesses três aspectos. A Bíblia trabalha numa salvação consumada, eu estou salvo. A Bíblia vai dizer que os amados do Senhor, os eleitos, os conhecidos de Deus, têm o seu nome escrito no livro da vida desde a eternidade. Então, em algum aspecto, a sua salvação está consumada. Mas, em outro aspecto, a Bíblia também trabalha a ideia de que essa salvação está sendo desenvolvida na medida que você vai caminhando na caminhada de fé. O livro de Hebreus trabalha muito com essa percepção, eu falei disso algumas semanas atrás. Para o autor de Hebreus, agora não lembro se eu falei na EBD ou se eu falei aqui no culto à noite, mas o fato é que o livro de Hebreus vai trabalhar com a ideia da corrida, né? A ilustração constante no livro de Hebreus é a ilustração da corrida. Então, para o autor de Hebreus, ele vai tratar da seguinte forma, olha, nós só saberemos quem ganhou quando nós cruzarmos a linha de chegada. Então, no fim das contas, a gente só sabe quem está salvo quando todos nós cruzarmos a linha de chegada. Por isso, a tônica do livro é constantemente a ideia de que, olha, meu irmão, continua correndo, não para, tá? Não desiste, continua correndo, é em direção ao alvo, segue na direção, cruza a linha de chegada, porque em algum aspecto o texto bíblico vai trabalhar a ideia de que nós só saberemos quem de fato está salvo quando cruzarmos todos a linha de chegada. E por outro lado, o texto fala de uma consumação futura, onde nós de fato encontraremos essa salvação a partir de uma ação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, dentro do ponto de vista do texto, ele vai trabalhar essa ideia de que, na medida que nós vamos desenvolvendo essa salvação, desenvolvendo essa santificação, nós estamos trabalhando. À medida que nós desenvolvemos a santificação, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Então, esse processo contínuo de crescimento na semelhança de Cristo também é parte da nossa salvação. Você foi salvo para ser moldado à imagem e semelhança de Cristo. À medida que você continua sendo moldado, a sua salvação está sendo desenvolvida. Então, para o apóstolo Paulo, a murmuração é a expressão externa de um descontentamento. Então, ele trabalha com essa duplicidade, ele fala de murmuração e de contenda.
E aqui ele está tentando abarcar vários aspectos de relacionamentos. De novo, muito da nossa santificação e da nossa santidade tem a ver com o nosso relacionamento com as coisas que estão externas e alheias a nós. Então, o apóstolo Paulo vai chamar atenção para que nós não murmuremos, e a murmuração é a expressão externa do nosso descontentamento, pode ser com irmãos, com familiares, com amigos, ou até mesmo com o próprio Deus, porque nós não aceitamos as circunstâncias ou as diferenças. É reclamar, é verbalizar essa insatisfação. E aqui é interessante, porque o apóstolo Paulo trabalha com essa ideia de que a gente deve evitar essa verbalização da insatisfação. Se por um lado, quando nós olhamos, por exemplo, para o caso de Jó, em algum momento Jó verbaliza a sua insatisfação, né? Ele vai inclusive dizer uma parte do texto que eu acho bastante emblemática, né? Porque ele vai se queixar que ele está sofrendo dores no corpo, né? Ele está coberto de chagas e ele já não consegue mais coçar, né? E aí tem que usar caco de telha para ir coçando. Então, há toda ali uma imagem bem grotesca da situação de Jó. E aí, em uma determinada hora, Jó fala assim, olha, eu não posso nem reclamar das dores, entendeu? Porque as pessoas estavam se queixando com Jó. Jó, não para de reclamar. Se você está sofrendo é porque você fez alguma coisa, você está recebendo aí a punição da parte de Deus. Então, para de reclamar. E aí ele vai dizer, olha, eu não posso nem reclamar, por acaso, a expressão que ele usa lá no texto, por acaso a minha carne é de bronze, né? Ele fala assim, por acaso a minha carne é de ferro, né? Não, a minha carne é carne, eu estou sentindo dor. Então, se por um lado a Bíblia nos recomenda, ou melhor, nos demonstra pessoas que estão, em algum sentido, vociferando insatisfações, a Bíblia condena essa murmuração. E aqui há uma diferenciação. Há, dentro do contexto bíblico, um estímulo para a lamentação, ao invés de estimular a murmuração. Então, eu já comentei aqui com os irmãos na Escola Bíblica Dominical, há alguns autores brasileiros, inclusive, que trabalham bastante essa ideia de nós recuperarmos a capacidade de nos lamentar, porque, em algum sentido, nós nos agarramos muito com a murmuração. Nós nos queixamos, ao invés de aprendermos a lamentar diante de Deus sobre as circunstâncias que estão ao nosso redor. E a Bíblia vai tratar a murmuração como um pecado, que deve ser evitado, um pecado que não demonstra que nós estamos sendo santificados. A contenda, por sua vez, ela brota do interior do coração e da mente, e essa rebelião intelectual é o questionamento das circunstâncias, a revolta contra as pessoas, por vezes contra o próprio Deus, por permitir problemas em nossas vidas. E aqui é interessante porque o apóstolo Paulo vai, lá na frente, na carta, vai trazer duas personagens, que ele vai fazer pedido em relação a elas, a Evódia e Sintique, que eram líderes da igreja de Filipos e que aparentemente elas estavam em algum tipo de desarmonia por questão de posição ali. E aqui é interessante que ele vai pedir que elas deixem de ter contenda entre elas e que elas parem de se queixar umas das outras, tá? Parem de se queixar, de murmurar uma em relação à outra. Porque esse tipo de comportamento, ele demonstra uma espécie de insatisfação que não nos permite olhar para as circunstâncias além de nós mesmos e não nos permite ver a mão e a graça de Deus coordenando a história ao nosso redor. A ideia de que quando nós colocamos o eu em primeiro lugar, a desunião certamente vai ganhar espaço e vai nos roubar a alegria, tornando incapazes de sermos luz para o mundo. Coisa que nós falamos algumas semanas atrás, se nós queremos enfrentar as tribulações que certamente aparecerão, a unidade da igreja, a união da igreja certamente será importante. Então, no desenvolvimento da nossa santificação, a harmonia do corpo é fundamental, tá? Mas não é só isso, nós somos desafiados a nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro. Então, essa harmonia é necessária para que nós possamos, diante daqueles que estão lá fora, sermos esse luzeiro, sermos esses indivíduos que estão no meio de uma geração perversa e corrupta, mas que são irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Então, a nossa santificação, ela precisa ser evidente, ela não pode ser escondida.
ela não é uma santificação dentro do templo, ela é uma santificação que precisa ser demonstrada no nosso comportamento ao redor do mundo. E nós vamos iluminar o mundo à medida que nós formos santificados, à medida que nós desenvolvermos a nossa salvação, mudando o nosso comportamento, abandonando esses comportamentos em que nós nos colocamos como centro do universo, como centro do mundo, passando a ser indivíduos que se preocupam mais com o próximo e com Deus acima de todas as coisas. Então não se trata de uma santidade de mosteiro, mas de uma santidade visível em um mundo que precisa de luz. O mundo não precisa de santos isolados, mas de luzes fortes e resplandecentes que anunciem que Jesus pode transformar vidas. À medida em que nós mostramos ao mundo as nossas vidas transformadas, mesmo diante de situações difíceis, o mundo começa a acreditar que Jesus é suficiente para transformar as vidas. Então, lembremos das transformações que aconteceram na própria igreja de Filipos. Se você for lá no livro de Atos, você vai ver que quando o apóstolo Paulo chega, ele vai se deparando com uma série de personagens ali na região. Você tem uma jovem que era possuída por demônios, que foi liberta. Ela servia de adivinhação para uns homens lá, e era uma espécie de adivinha lá, que as pessoas pagavam para receber alguma espécie de oráculo do futuro. O apóstolo Paulo olha aquela situação, ele intervém, é interessantíssima a história, porque mostra uma preocupação do apóstolo Paulo com uma alma atormentada, independente das circunstâncias sociais, porque ele chega numa cidade, ele é cidadão romano, então em tese ele tem até uma certa proteção das leis locais, mas ele chega na cidade, ele vê aquela jovem, ele olha para ela e fala assim, essa moça está possuída, e ela era um objeto de comercialização. Os seus donos usavam ela para vender os seus serviços, né? Seus serviços de adivinhação. E aí o apóstolo Paulo simplesmente chega para ela e expulsa o demônio dela. E na medida que ele expulsa o demônio dela, ela para de ser um ativo comercial para aqueles indivíduos. Então o apóstolo Paulo não está preocupado com a estruturação social ali, ele não está preocupado se ele vai causar prejuízo para o indivíduo, ele está preocupado com a alma atormentada que precisa do evangelho. Então, nesse sentido, nós somos também convocados a ser esse luzeiro no mundo, olhando para as almas atormentadas, precisam do evangelho e anunciando o evangelho independente de qualquer tipo de desenvolvimento constrangedor que isso possa causar. Então, lá no seu trabalho, lá na sua repartição pública, lá no seu emprego, na sua empresa, onde você trabalha, pessoas estão, muitas vezes, influenciadas por uma compreensão cultural, demoníaca, de que elas precisam se aproveitar das coisas ao seu redor, e cabe a você, como luz no mundo, anunciar o evangelho, ainda que isso cause rupturas entre essas relações, ainda que isso cause rupturas na própria estruturação do ambiente. Muitas vezes nós conhecemos ambientes, principalmente quem trabalha em órgãos governamentais, de estruturações que são totalmente montadas em cima de sistemas de corrupção. E isso certamente tem uma influência negativa, uma influência não negativa só para a sociedade, mas uma influência maligna por meio disso para a sociedade. E nós, evangélicos, cristãos, que em tese somos maioria nesse Estado, né, esse é um Estado que se diz um Estado evangélico, de maioria de evangélicos, né, inclusive ontem, se eu não me engano, realizaram uma marcha para Jesus, né, aqui na cidade, ressuscitaram a tal da marcha para Jesus, e nós que somos essa maioria de evangélicos, deveríamos ser esse luzeiro transformando a estruturação do nosso próprio Estado. O nosso Estado continua figurando nas principais, nos top 10 de todos os crimes, todas as situações de perigo. A nossa capital continua entre as 10 capitais mais perigosas do Estado. Do Brasil. Por mais que nós tenhamos feito esforços, muitos esforços no sentido de melhorar a situação, nós ainda estamos muito aquém daquilo que nós deveríamos estar, se de fato nós somos um Estado repleto de evangélicos, repleto de luzeiros. Certamente isso deveria ter algum tipo de alteração na realidade factual da nossa sociedade. Mas o ponto é, o apóstolo Paulo entra naquela cidade e, como luz, ele traz logo transformação para a vida daquela moça. Também tem a própria experiência de Lídia, que vai ser convertida também. Você vai ter o carcereiro convertido pela ação do apóstolo Paulo. E tudo isso vai demonstrando que por onde quer que ele ia andando, e por onde quer que alguém de fato transformado pelo evangelho vá andando,
essa luz vai acompanhando e vai transformando as vidas que vão sendo tocadas por ele. Então, nesse sentido, essas vidas eram evidências da boa obra que Deus começou e que ele prometeu completar até o dia da obra de Cristo, até o dia da volta de Cristo. Isso é uma referência, Filipenses capítulo 1, verso 6. Então, para que essa santificação se desenvolva, Paulo também finaliza dizendo que a gente precisa reter a palavra da vida. No verso 16, ele vai dizer, retendo a palavra da vida. Para nós perseverarmos nessa caminhada de santificação, preservar a palavra de Deus é permitir que ela opere as mudanças necessárias em nós. A gente tem comentado já pela manhã na Escola Bíblica Dominical, a forma de você ser transformado pelo Evangelho é na medida em que você conhece o Evangelho. E o Evangelho está explicitado no texto bíblico. Então você precisa ler a palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia. Eu estava comentando com a Ana essa semana, eu vi um comentário de um pastor falando sobre a leitura, o hábito de leitura e tal, e ele chocado porque algumas pessoas o procuravam e diziam assim, mas pastor, é porque eu não gosto muito de ler. Tá? E aí ele disse assim, olha, meu querido, a Bíblia não diz, então eu também não posso dizer. Mas eu acho que isso é pecado, entendeu? Porque a Bíblia é um livro. Se você não gosta de ler, certamente você não lê a Bíblia. Então é incompreensível um crente não gostar de ler. É incompreensível um crente ter alguma dificuldade ou aversão à leitura. Eu sei que tem pessoas que não são alfabetizadas, tá? Mas hoje nós já temos elementos de estruturação moderna que consegue reverter esse caminho. Mas, de uma maneira geral, todo crente deveria ser um amante da leitura, porque Deus revelou em um livro. Então, se você quer conhecer a Deus, o que eu trago a você aqui é uma gota semanal. A Bíblia é um oásis daquilo que Deus tem a você. É um lago, é um rio, é um mar, é um oceano inteiro de expressões da vontade de Deus para você. Então, é necessário, para esse desenvolvimento da sua salvação, para o desenvolvimento da sua santificação, é necessário que você leia a Bíblia, e leia a Bíblia com constância, tá? E leia a Bíblia com o devido tempo que ela demanda para a sua compreensão. E leia a Bíblia não apenas uma vez, leia a Bíblia sempre, constantemente. Você já ouviu muitas vezes pessoas dizendo, mas eu leio várias vezes porque a Bíblia se renova. Tudo isso, de fato, é verdade. A cada leitura que você faz, uma nova percepção você vai ter, uma melhoria do entendimento você vai ter, um ponto que você esqueceu da outra vez, vai ser lembrado agora. Tudo isso é fato, é verdade. Tá? Mas tudo isso está ancorado na percepção que você tem que ter de que é neste livro, na Bíblia, que Deus fala com você. Tá? Não é apenas pela minha pregação, melhor, pela minha pregação Deus vai falar um elemento muito pontual e muito específico para você. Tá? Não é pelas músicas, também vão ser muito pontuais e específicas, mas a Bíblia é o ponto central onde Deus fala conosco. Por isso você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia constantemente, você precisa ler a Bíblia o tempo todo. Tá? Então, Paulo aos Colossenses vai dizer, capítulo 3, verso 16, que a Bíblia precisa habitar ricamente em nossos corações. A palavra de Deus tem que habitar ricamente em nossos corações. Certamente isso vai se desenvolver em uma pureza, tá, em relação aos pecados. A leitura da Bíblia também molda as nossas percepções doutrinárias, a nossa fidelidade ao Evangelho. Tudo isso faz com que nós entendamos, tá, que a pureza da nossa percepção doutrinária, da nossa percepção daquilo que Deus de fato tem a revelar a nós, vai se manifestar nessa pureza de vida. À medida que a Bíblia me ensina como me comportar, me ensina como Deus quer que eu viva, me ensina qual é a vontade de Deus, a minha vida vai sendo transformada pela leitura do texto bíblico. Então nós precisamos mostrar ao mundo o poder do Evangelho. Se nós queremos que o mundo conheça o poder do Evangelho, nós precisamos conhecer o Evangelho, precisamos ler a Bíblia, precisamos amar essa palavra e reter ela. Então a santificação visível também produzirá uma alegria em nossos corações. Paulo afirma que a sua alegria seria completada, ou seria completa, ao ver que ele não havia corrido em vão. Aqui, o apóstolo Paulo está certamente na mente, lembrando do profeta, dizendo, quando ele profeta ali, numa profecia messiânica, vai dizer que o servo do Senhor olharia para o fruto do seu trabalho
e encontraria contentamento, né? Ele veria que o trabalho não foi em vão. Aqui ele certamente está fazendo um paralelo consigo mesmo, olhando para o trabalho com a igreja e dizendo assim: eu quero ter certeza de que quando eu me apresentar diante do Senhor, eu verei vocês lá e eu verei que o meu trabalho não foi em vão. Então, por isso, completem a salvação de vocês, desenvolvam essa salvação, desenvolvam a santificação de vocês, desenvolvam a caminhada de fé de vocês, para que vocês completem a minha alegria. Para que vocês completem a minha alegria como apóstolo, como pastor, como aquele que plantou essa igreja, como aquele que evangelizou a vocês. E nesse processo, a santificação visível do povo produz alegria no próprio povo. À medida que nós olhamos os nossos irmãos sendo transformados pelo Evangelho, sendo moldados pela imagem do Evangelho, de uma percepção muitas vezes sincrética, teísta, cultural, equivocada da realidade, para uma percepção bíblica, ancorada dentro do texto, se relacionando corretamente, da melhor forma com Deus, isso traz alegria aos nossos corações, isso traz alegria ao meu coração como pastor, e certamente traz alegria ao coração de todos os irmãos que vão vendo os seus irmãos se desenvolvendo na fé. À medida que você vai vendo que seu irmão está galgando em andares maiores, está começando a perceber coisas mais profundas do texto bíblico, não mais ficando naquele ambiente muito raso do Evangelho. Isso certamente produz alegria. Então, nós que estamos tentando olhar para o texto bíblico de Filipenses e encontrar alegria em meio às adversidades, na medida que nós vemos nossos irmãos crescendo no Evangelho, certamente nosso coração também se encontra cheio de alegria. Então, que nós possamos ser motivo de alegria para os outros, na medida que nós desenvolvemos a nossa salvação, desenvolvemos a nossa santificação, e que nós possamos também encontrar alegria vendo o desenvolvimento dos nossos irmãos. O apóstolo finaliza no verso 17 até o verso 18 falando do desenvolvimento do serviço, tá? Desenvolver o nosso serviço. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me, congratulo-me com todos vós, e também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Finalizando, Paulo encoraja o desenvolvimento do nosso serviço. O apóstolo da prisão recorda os seus sacrifícios da época. Aqui a ideia da libação, a libação é uma espécie de preparo do objeto que vai ser sacrificado. Então, o animal que seria sacrificado, ele é libado, ele é jogado sobre ele algum tipo de líquido. Na maioria das vezes é um vinho, tá? Na maioria das vezes é um vinho, era algum tipo de bebida jogada sobre o animal que seria sacrificado. O apóstolo Paulo se enxerga como essa libação. Ele está aqui pressupondo que vai morrer. Então ele olha para a igreja e diz assim: olha, ainda que eu seja derramado sobre vocês como libação, isso me traz alegria, tá? Isso me traz alegria. Então o apóstolo Paulo recorda o sacrifício de sua época, tanto dos judaicos no tempo quanto dos pagãos, por inúmeros tempos por onde ele passou. E ele usa essa poderosa metáfora para comunicar uma verdade essencial sobre o serviço cristão. E ele faz daqui duas afirmações cruciais. O serviço da fé dos filipenses era como um sacrifício entregue ao Senhor, então ele entende que o serviço daqueles irmãos, a forma como eles serviam uns aos outros, é uma espécie de sacrifício que está sendo entregue ao Senhor, e a vida dele é como se fosse essa libação que é derramada sobre esse sacrifício dos filipenses. Então, em algum sentido, as nossas ações de fé, o nosso serviço abnegado, a nossa dedicação ao Evangelho, tudo isso é um sacrifício oferecido a Deus. Deus não requer de nós sacrifícios para a salvação. Mas, em algum sentido, Deus espera que você se esforce nessa caminhada. E esforço, às vezes, demanda algum sacrifício. Para que você possa cuidar do seu irmão na caminhada de fé, às vezes você vai ter que abrir um espaço na sua agenda. E esse espaço, às vezes, é um sacrifício. Você vai ter que sacrificar um tempo seu para que você possa socorrer o seu irmão na dificuldade que ele está passando. Para que você possa se desenvolver na sua caminhada de fé. Você, às vezes, teve uma semana corrida, um dia puxado, mas você precisa ler a Bíblia e você ainda não teve um tempo naquele momento, você vai ter que sacrificar alguma coisa. De repente, vai ter que sacrificar um tempo de televisão, um tempo para outras coisas, a fim de que você possa ter aquilo que de fato é importante. Às vezes, a sua semana foi muito puxada e o domingo foi o único dia que você teria para descansar um pouco mais. Aí, talvez, você vai precisar sacrificar esse descanso para que você possa participar do culto ao Senhor. Porque o culto é essencial, é importante a você. Então, há aqui um elemento dentro do ato de nós nos doarmos uns aos outros e de nós nos doarmos para a obra que vai demandar de nós algum tipo de sacrifício.
embora isso não conquiste a nossa salvação, isso é esperado de nós por conta da salvação. Porque nós fomos salvos, é esperado de nós que a gente separe algum tempo de nossas vidas para nós auxiliarmos este reino a se desenvolver. Teoricamente, à medida que nós vamos separando algum tempo, nós vamos nos afeiçoando cada vez mais desse reino. E à medida que nós nos afeiçoamos cada vez mais desse reino, nós certamente desejaremos dar mais tempo a ele. Então, os sacrifícios não são um meio para alcançar a salvação, mas é uma expressão de salvação já recebida. Aqui, sacrifício entenda não como prendas ou algum tipo de promessa, algum tipo de sacrifício gospel, o pessoal gosta de inventar, o jejum disso, o jejum daquilo, essas coisas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de sacrifício de tempo, de vida, de organização, de reestruturação, de atenção ao irmão, atenção ao caminhar da vida na congregação. Essas coisas, às vezes, a gente vai ter que fazer uma escolha. Certamente, se você quiser fazer aquilo que você gostaria de fazer o tempo todo, não vai sobrar tempo para você participar do culto, não vai sobrar tempo para você participar da vida da igreja, não vai sobrar tempo para você ler a Bíblia, não vai sobrar tempo porque o seu umbigo demanda cada vez mais atenção. Então, a sua satisfação demanda cada vez mais atenção do seu corpo. Então, se você não reorganizar a sua escala de valores, certamente você vai jogando para trás, até que vai ficando em último caso. Já disse aos irmãos várias vezes, não organize a sua semana como se o domingo fosse o último dia. Culturalmente, nós fazemos isso. A semana para nós começa na segunda-feira. Mas a semana começa no domingo. Tá? O domingo, o dia do Senhor, é o primeiro dia. Então, coloque ele em primeiro lugar. Organize a sua semana a partir do domingo. Não organize a sua semana em função do domingo. Tá? Não, eu vou tentar fazer isso, para ver se domingo eu consigo ir para a igreja. Organize a sua agenda a partir do dia do Senhor. Entendeu? Trate a segunda-feira como o segundo dia, não como o primeiro dia. Trate o domingo como o primeiro dia. Isso vai demandar de você algum sacrifício. Você vai ter que reorganizar a sua agenda. No sábado, de repente, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa, porque talvez você esteja dormindo muito tarde, não consegue acordar para chegar no culto aqui, e aí você chega atrasado. Então, você vai ter que se reorganizar. Vai demandar algum tipo de sacrifício. E, em algum sentido, isso é agradável ao Senhor, porque vai demonstrando que os seus afetos estão sendo reordenados. E aí o apóstolo Paulo também vai trabalhar com a ideia de que ele, sendo entregue como um sacrifício, se ele por acaso morresse, ele seria essa espécie de libação do sacrifício daqueles irmãos. E essa imagem é uma imagem poderosa. Paulo não só se alegrava com o sacrifício dos irmãos, com o fato daqueles irmãos estarem dando cada vez mais prioridade a uma vida moldada pelo Evangelho, mas também porque ele estava pronto a se unir aos seus irmãos em um sacrifício, mesmo que ele estivesse sendo entregue como sacrifício por causa da sua morte. Ele já disse nos versos anteriores que para ele morrer por Cristo não era uma perca, mas era um lucro. Falou isso em Filipenses capítulo verso 21. Por isso, em vez dele murmurar e contender, Paulo estava alegre, regozijando-se e apelando para que os filipenses e nós também nos alegrássemos e nos regozijássemos com ele. Deixa-me finalizar aqui fazendo 3 aplicações bem práticas para as nossas vidas. Primeiro, minha querida, pratique a obediência proativa e diária, cultivando um temor reverente pela santidade de Deus e confie na capacitação divina, pois é Ele quem opera em você, tanto o querer quanto o realizar. Então, meu querido, obedeça proativamente. Não espere a perfeição para fazer alguma coisa. Obedeça enquanto você vai sendo aperfeiçoado. Não espere chegar a um status definitivo para que você faça a vontade de Deus, mas caminhe nessa empreitada, procurando fazer a vontade de Deus, porque Ele há de moldar você no meio dessa caminhada. Cultive esse temor reverente e confie nesse capacitar divino. Segunda, evite murmurações e contendas, buscando a harmonia, busque a harmonia. E deixe a sua vida cristã ser uma luz visível, que aponta para Cristo, sempre se apegando à palavra de Deus como fonte de transformação e santificação. Elimine a murmuração e as contendas, esteja vigilante aos hábitos, procure alterar os seus hábitos. Esse é um ponto aqui que eu vou trabalhar mais para frente na carta, mais lá para o final, mas há um contexto bíblico neotestamentário,
das cartas paulinas e das cartas do apóstolo Pedro também, da carta de Tiago, que é muito forte nesse sentido de que é necessário haver uma mudança de comportamento. O evangelho chega na sua vida, ele tem que transformar os seus hábitos, tem que transformar as suas atitudes. Você não pode ser a mesma coisa. Eu já disse para os irmãos, me perdoe se tem alguma Gabriela aqui no templo, não tem essa de crente Gabriela, nasci assim, morri assim, você sempre assim, para sempre Gabriela. Crente é alguém que está constantemente sendo transformado, sendo moldado, sendo reordenado nos seus afetos. Então, elimine a murmuração, elimine as contendas, seja luz visível, apegue-se à palavra da vida. E, por fim, sirva com um coração de adoração, vendo cada ato como um sacrifício agradável e esteja disposto a derramar a sua vida em favor do Evangelho, encontrando alegria na entrega e transbordando essa alegria para encorajar os demais irmãos. Que Deus nos abençoe, que o convite do apóstolo Paulo toque aos nossos corações, que você medite sobre essa realidade, que você permita que o Senhor transforme as suas percepções, a fim de que isso seja algo real na sua vida. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tua palavra é objetiva e clara muitas vezes, e nós muitas vezes titubeamos por conta da nossa teimosia. Então tem misericórdia de nós, Pai. Vai moldando os nossos corações, vai transformando a nossa percepção. Não nos deixa permanecer iguais, pelo contrário, transforma-nos, molda-nos à imagem e semelhança de Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém.